pessoal, tudo bem com vocês? Muitas pessoas me pedem informações sobre como é a meditação, qual é essas outras alternativas que existem para a gente avançar e evoluir na nossa carreira. Então vamos lá. Vou começar a falar algumas coisas, isso talvez vai ferver ideias. Cada vez que vocês tiverem alguma dúvida, vai escrevendo que eu vou tentar acompanhando para a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente fala que a gente precisa cuidar de si mesmo, né, e parar às vezes um tempinho para refletir o que está acontecendo, o que é que a gente está pensando, por que que a gente deve fazer isso? Hoje em dia a vida é muito moderna, né? Então, o tempo todo a gente está engajado em ficar fazendo atividades externas, ou vai trabalhar, ou vai resolver um problema, ou vai cuidar de outra pessoa. Quem tem filho cuida dos filhos e cuida daqui, resolve aquilo lá, e é problemas a mil. E tem que resolver o carro, e matrículas, e um monte de coisa, não é mesmo? Então, por a vida ser muito agitada, o que é que anda acontecendo? Cada vez que a gente tem uma ideia, como por exemplo, eu vou falar uma coisa muito simples, tá? Ó, você pensa, tenho que ir no mercado. E aí, quando você tem essa ideia, logo na sequência vem um novo pensamento. Puxa vida, não comprei sabonete. Ah, eu preciso comprar pasta de dente também. E aí, percebe que um único pensamento fez com que você tivesse outros pensamentos relacionados àquele pensamento principal. E quando isso acontece, a gente vai dando atenção, porque a gente quer saber qual é a historinha que a nossa mente nos conta. E aí, ao invés da gente prestar atenção como estamos nesse momento, a gente entra no looping do nosso pensamento e começa a acelerar isso mais e mais. E o que acontece quando a gente pensa muito? Então vem um pensamento, outro. E aí essa ânsia de pensamentos faz com que a gente fique com uma ansiedade. Então, muito fluxo mental faz acelerar a nossa respiração. E a respiração rápida e curtinha faz gerar mais ansiedade. Mais ansiedade gera uma respiração alterada. E essa respiração alterada faz gerar mais ansiedade. Percebe que a gente fica num fluxo sem fim. Então daí, a gente precisava ir no mercado, se enfiou num monte de ideia relacionada ao mercado. E quando foi ver, já estava ansioso porque ainda não foi lá fazer essa tal dessa compra. Consegue entender que a gente agita a nossa própria mente? Então, às vezes, a gente acha que as agitações são externas, porque eu tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer outra, milhares de coisas. Exato. Toda vez que a gente tem que fazer um monte de coisa, isso leva um certo tempo. Mas você já imaginou se no dia a dia você tem que fazer essas diversas coisas, preparar um prontuário, estudar o seu paciente, atender o seu paciente lá na clínica, resolver as coisas da sua casa, ir no mercado e por aí vai? Então, quando você tem um monte de coisa para fazer e você, em cada uma delas, começa a refletir sobre um looping daquele assunto, você vai acelerar o seu pensamento. E aí, além de você ter que fazer aquilo, você ainda tem que lidar com a sua mente que está cheia e agitada. E é por isso que a gente sofre de ansiedade o tempo todo. É isso que se trata, cuidar de si mesmo. Que eu estou, assim, querendo trazer esse assunto para vocês. Até agora vocês estão entendendo bem? Tá indo legal? Vão conversando comigo, falando se vocês também sentem isso, se é uma dificuldade ou não. Ixi, tem um sol aqui muito grande atrás de mim. Vamos pra cá. Que melhora? Então, esse bate-papo que eu tenho para falar com vocês é sobre esse autoconhecimento. Como que faz pra gente entender melhor como se conhecer? Então, normalmente a gente acha que tem que entender sobre coisas exteriores. Então, eu tenho que ser boa nisso, boa naquilo, boa no outro. E aí a gente fica o tempo todo tendo que ser boa em tudo. E isso traz muita ansiedade pra gente.
E toda vez que você começa a querer, ou seja, você está se enfiando em desejos que muitas vezes vão trazer um looping mental para você, que ele vai gerar essa ansiedade. E toda vez que a gente está na ansiedade, a nossa mente está como? Distraída. Quando a nossa mente está distraída, a gente não consegue focar naquilo que a gente precisa focar em questão. Que nem a Ana Paula está falando, a ansiedade atrapalha todos os campos. Atrapalha muito, pensamentos acelerados atrapalham muito. Vamos ver uma situação. Você precisa estudar um curso online. Oi, pessoal que está chegando agora. Você precisa estudar um curso online. E aí você fala, oba, é hoje que eu vou aprender tudo. Vou lá. Então, você chegou, sentou e falou, é hoje que eu aprendo sobre esse assunto. E aí, toca o seu telefone, uma mensagem chegou. Você fala, só vou dar uma olhadinha. Aí você dá uma olhadinha, daí você já começa a conversar com essa pessoa e responde pra ela. Aí daqui a pouco você fala, nossa, eu vou entrar aqui. E a hora que você vai ver, você já tá nas redes sociais, tá fazendo um monte de coisa e esqueceu que era o estudo que você tinha se proposto a fazer naquele momento. É ou não é? Então, toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa e aí outra acontece e a gente se distrai, nesse momento a gente vai acabar perdendo tempo. Assim como em outros motivos, por exemplo, de looping mental, a gente poderia falar de uma conversa quando alguém falou alguma coisa pra você. Então, veio alguém e falou algo pra você, não gosto de você ou não gostei daquilo que você fez, por exemplo. Então, quando uma pessoa vem e fala esse tipo de coisa pra você e você vai embora, o que você fica fazendo na sua mente? Ai, a pessoa falou isso pra mim. Onde já se viu ela falar isso pra mim? Porque quando ela falar isso de novo, eu vou falar isso, isso e isso. Não, não é possível que essa pessoa tenha falado. Percebe que uma vez que aconteceu um fato, a gente dá tanta importância a esse fato que novos pensamentos vêm e começam a refletir aquele assunto específico. A mesma coisa aconteceu quando eu vim para o celular. Então eu estava focada numa coisa, dei atenção para a distração em si e aí eu fiquei envolvida com o celular em si. Gente, vocês estão escutando os passarinhos? Eu tô aqui em casa e aqui tem bastante árvores, olha só. Tem árvore aqui, árvore lá. E aí tem um monte de passarinho por toda parte. Todo vídeo meu tem passarinho. Ai, ai. Essa distração ocorre mesmo. E uso uma estratégia, desliga o celular. Muito bom. Desligar o celular é uma estratégia bem bacana, né? E aí, quando as pessoas perguntam, você faz meditação, mas o que é isso? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é o método que eu utilizo para me concentrar e conseguir fazer tantas coisas que eu tenho para fazer. Olha só, pode parecer, né, que a gente tem uma coisinha ou outra, mas eu administro 3 escolas. Eu administro o Fono Online, onde eu faço os cursos, corrijo os cursos, coordeno a equipe, administro as coisas e muitas vezes ainda tenho que vir dar atenção em redes sociais. Eu entrego conteúdo no WhatsApp, eu entrego conteúdo gratuito no Telegram, eu crio posts todos os dias da semana para o Insta, para o Face, eu posto no blog, eu tenho o YouTube, isso tudo é só do Fono Online. Aí eu tenho outra escola, que eu dou aula de yoga. Então eu tenho também que me relacionar com essa outra escola. Então, atraindo mais alunos, fazendo as estratégias, preparando as aulas, dando atenção. E eu também tenho uma outra escola que é de budismo aqui em Bauru, onde eu sou a professora e estudo para dar ensinamentos de meditação. Então, olha só, vou contar pra vocês que essa é uma vida agitada, não é mesmo? Eu tenho muita coisa pra fazer e pra coordenar. E aí, se eu não tivesse a meditação na minha vida, muito provavelmente eu não daria conta de fazer metade das coisas que eu tenho pra fazer. Então, normalmente as pessoas acham que meditar é
sentar numa posição qualquer aí, ficar com a mãozinha não sei o que lá e silêncio total. Ai, tenho que esvaziar a minha mente. Olha, esse é o senso comum da meditação. Porém, ela não é a base correta do tudo o que acontece. O que é meditar em si? Muitas vezes a gente não sabe nem o que é a nossa mente. Olha só, se eu perguntar para você, o que é a sua mente? Me descreve a sua mente. Aí você vai pensar, não sei, a mente é um negócio, um lugar onde eu penso, mas o que é de fato? Onde ela tá? Ela tá aqui, ela tá aqui. Aonde tá? De que tamanho é a mente? Qual é a natureza da mente? Quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, a gente se dá conta que a gente não sabe nada sobre nós mesmos, muito menos sobre a nossa mente. E se a gente vê que a ansiedade e a agitação são coisas que perturbam a nossa mente, logo a gente precisa entender o que é a mente para saber resolver, não é? Então, quando a gente pega e começa a analisar o que é a nossa mente, a gente não sabe nada sobre ela, a primeira coisa que a gente faz na meditação é parar. Parar tudo que a gente está fazendo para se concentrar. Então, postura de meditação é conhecida como aquela sentada com a perninha assim, ou também a gente pode sentar meditada em cadeira. Mas por que a gente faz isso? Para que nesse momento a gente pare a agitação. Imagina uma água, né? Um rio, um mar. Um mar que tem bastante ondas. Então, quando a onda está barulhenta e se movendo muito, várias ondas, a gente não consegue ver o fundo porque tem muita agitação. Sentar um pouquinho e ficar quieto com o seu corpo físico significa assentar esta água, como se fosse. Então, você se sente de uma maneira mais calma e tranquila, para que você diminua essa agitação. Então, a gente para de mover o corpo para tentar encontrar essa tranquilidade. Mas, quando a gente encontra essa tranquilidade, a gente vê que não é bem assim. Por quê? O corpo está parado, mas a mente está a milhão. E aí a gente acaba percebendo que muitas vezes você fala assim, puxa vida, meditar é pior do que não meditar, porque eu estava parecendo antes mais tranquila do que agora. E agora não necessariamente eu estou me sentindo calma. Isso é muito comum de acontecer, porque antes a gente não dava atenção àquilo que a gente pensava em si. E agora que a gente sentou e aquietou, a gente consegue ver imagens que aparecem na nossa mente, sensações emocionais que aparecem na nossa mente, a gente consegue ver o que é que a gente pensa, coisa que na agitação do dia a dia a gente não consegue ver. Então, primeira coisa que meditar funciona é acalmar para você ver o que você pensa normalmente. Porque não tem como você corrigir algo que você não faz a mínima ideia que acontece. Então, se você tem uma mente ansiosa, peraí, o que é que essa mente está pensando? Por que eu estou gerando ansiedade? Se a gente fizer essa questão, muitas vezes a gente não vai encontrar a resposta porque a gente não sabe. Estou ansiosa, mas não sei por quê, né? Então, quando a gente começa a se deparar com esse tipo de cenário mesmo, a gente começa a ver aquilo que a gente pensa. E a gente, vamos de novo, a gente só consegue mudar aquilo que a gente sabe o que é. Se a gente não souber o que a gente pensa, a gente nunca vai mudar. Então, é isso que se trata, começar a meditar. Só que não é só isso. Não é só isso. Meditar é disciplina, é mesmo. A gente vai ficando bom à medida que a gente vai avançando e praticando. Porque a gente é bom naquilo que a gente pratica. Por exemplo, eu não sei costurar. Se eu for costurar alguma coisa agora, não vai ficar bom. Mas a minha mãe sabe costurar muito. Por quê? A vida toda dela, ela costura coisas. Então ela borda os guardanapos pra mim, pra minha irmã. Ela faz bolsas de tecido e um monte de coisa nesse sentido. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu não pratico. Logo, eu tô ficando cada vez melhor em meditação, porque é o que eu faço todos os dias. Então, olha só, quando você senta para meditar e consegue trazer uma tranquilidade
para o seu corpo físico, você consegue perceber o que é que se passa na sua mente. Percebendo o que se passa, você vai ver se você tem pensamentos que geram ansiedade, desequilíbrio, ou se você tem pensamentos mais relacionados à bondade, à tranquilidade. Bom, a gente vai ver que na grande maioria das vezes, 99% dos pensamentos tiram o nosso equilíbrio. Então, assim, eu costumo dizer que a gente divide a nossa mente em dois aspectos. Os pensamentos que são virtuosos, que fazem a gente empoderar, ser uma pessoa melhor e ter a mente mais tranquila. E os pensamentos não virtuosos, que são aqueles que tiram a nossa tranquilidade e paz interior. Então, o que acontece nesse momento? Se você pensar, tem que fazer isso e aquilo, como a sua mente vai ficar? Perturbada. Então, ela é um pensamento não virtuoso. Se você começar a pensar em bondade, em ajudar as outras pessoas, isso vai te trazer felicidade e uma tranquilidade. Logo, ter bondade para com os outros é um pensamento virtuoso, ok? Tem uma pessoa falando aqui que fica muito ansiosa em falar em público. É prática, gente. Toda vez que a gente tem um desafio, a gente precisa encarar a primeira vez. Vai ser difícil, a segunda vai ser mais fácil, a terceira. E aí, à medida que você vai fazendo várias vezes a mesma coisa, isso vai se tornando mais fácil, tá? Então, vamos voltar lá para nossa mente. Toda vez que a gente tiver um pensamento que tira a paz, logo novos vão vir, lembra que eu contei para vocês? E aí, se a gente tiver um pensamento que traz tranquilidade e alegria, novos outros vão vir também. Então, a gente acaba enchendo a nossa mente de muita negatividade o tempo todo, sem nem saber que isso está acontecendo. E esse que é o nosso problema. Então, por que eu medito? Porque eu quero ver o que é que eu estou pensando. Entender o ponto que eu quero mudar. Não atuar mais naquele tipo de mente ou negativa, ou pessimista, ou limitante. E aí, olhar aquilo que me traz tranquilidade, alegria e paz e seguir procriando mais pensamentos relacionados a isso. E é por isso, muitas vezes, que a gente acaba sentindo uma desvalorização na nossa profissão. É por isso que a gente acha que o mundo é ruim, é por isso que a gente começa a ver, por exemplo, que as pessoas não estão se dando bem uma com as outras e coisas do tipo. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, ninguém se conhece muito bem de fato. Quase ninguém senta e para refletir sobre as coisas que estão pensando e quais são os pensamentos que você desejaria aplicar esforço para ter mais disso, entendeu? Acho você ótima, uma visão de mente fantástica. Obrigada, Márcia. Vamos continuar que tem muita coisa legal aqui ainda que eu quero tentar falar para vocês. Se vocês estiverem com alguma dúvida no meio do caminho, escreve aqui que à medida do possível eu vou lendo e vou escrevendo para vocês também, tá bom? Então, quando a gente pega e começa a analisar a nossa mente, a gente percebe que a grande maioria das vezes a gente está dando atenção a mentes não virtuosas. E isso atrapalha muito a gente. Eu costumo dizer que eu tenho um eu normal e um eu bocó. Não sei se vocês entendem o que é bocó, mas aqui na nossa região, bocó é uma coisa ruim. É uma coisa boba. Então, por exemplo, assim... Legal, vou conquistar vários pacientes, vou estudar um monte, vou ser uma fono de sucesso, isso e aquilo. Esse é o eu legal. Aí vem o eu bocó. Não, você tem medo, você não vai conseguir fazer isso, é muito difícil. É ou não é? E aí você fala, não, é hoje, eu vou estudar um monte e vou ser feliz. Aí vem o eu bocó. Não, para com isso, vamos fazer uma outra coisa. Não é? Então, baseado nesse monte de pensamento e loopings que a gente tem, a gente dá muita atenção àquilo que a nossa mente produz. E ela não produz quase nada real de fato. Pode ver, quantas vezes você já não entrou numa situação e aí você achou que a situação era assim, cabeluda, era horrível, um monstro enorme. E aí, por exemplo, falar em público, que a outra colega nossa falou aqui, comentou. Então, falar em público na nossa mente parece um bicho enorme, terrível. Aí a gente entra lá, depois falou tudo mais, acabou, fala, não
nem é tão ruim assim. Então, na grande maioria das vezes, a gente aumenta o problema na nossa mente e a realidade não é aquela. Vocês estão gostando do Eu Bocó, né? Podem utilizar esse. Quando algum vier pensamento ruim contra você, você fala, para Eu Bocó, vai pra lá. Isso aí. Então, normalmente, olha só, o que é que a gente pensa? Vocês já pararam para pensar nisso? A mente, por ela só, ela é um grande espaço vazio. É um grande espaço vazio, sem forma, sem cor, sem cheiro, sem nada. Tudo o que a gente interpreta da realidade vem dos nossos sentidos. Então, qualquer imagem que aparece à mente vem dos olhos, qualquer cheiro veio do nariz, qualquer música veio dos ouvidos, qualquer gosto veio da boca. E percebe que a mente era um grande espaço que agora ele está com pensamentos e imagens relacionados aos nossos sentidos. Então, os pensamentos que aparecem à nossa mente é uma manifestação como se fossem nuvens que aparecem num grande céu claro. Quando enche um monte de nuvens, é como se fosse uma tempestade. E nessa tempestade, o dia nos parece chuvoso. É assim que a nossa mente funciona. Porém, se a gente senta, medita e começa a trabalhar com a nossa mente, assim como as nuvens de chuva nascem do céu e se dissolvem no céu, os nossos pensamentos nascem da clareza da nossa mente e se desfaz na clareza da nossa mente. O pensamento nada mais é do que um fenômeno. Isso, gente, é muito profundo. O pensamento é apenas um fenômeno que apareceu à nossa mente. Mas a gente olha para isso e agarra nisso como sendo muito verdade e existente. E aí a gente começa a sofrer com isso. Então, toda vez que a gente sente que estamos sendo desvalorizados, é uma mente como se fosse uma nuvem de chuva que apareceu na clareza da sua mente. Mas você não reparou que a sua mente é clara, você reparou a nuvem. Por isso que a gente acredita de fato que não somos reconhecidos. Mas isso não é real. Nós precisamos nos reconhecer para agirmos a partir desta crença com os outros. Entende isso, gente? É muito profundo. Olha só, esse celular que vocês estão segurando agora, da onde ele veio? Da mente. Alguém algum dia olhou para esse projeto, para essa ideia, desenhou, pensou e aí desenhando, construiu e saiu um celular. Então, quando você desenha mentalmente que para Eu Bocó, eu vou conseguir, e você começa a acreditar em você. E aí, com a mente clara, ela não tá bagunçada, cheia de muitos pensamentos, deixando a sua mente nebulosa. Meditando, a sua mente fica clara. E com menos pensamentos, você consegue olhar para algumas estratégias que você precisa criar e, a partir disso, atuar para ter a sua profissão de sucesso. Então, não existe, de certa forma, uma desvalorização. Existem algumas confusões na nossa mente que não deixam a gente se valorizar. Por exemplo, eu sou fonoaudióloga iguais a vocês. Então, por que um fonoaudiólogo se sente feliz e um outro não se sente? É por conta da nossa própria mente. Então, antes, eu até coloquei um relato para vocês aí no feed sobre a minha história. Antes, eu já fui uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, que também tinha super dificuldade em encontrar a valorização do trabalho. Bom, todas essas coisas que de certa forma vocês falam pra mim, eu também já tive isso em algum momento. E como eu contei pra vocês, eu faço muita coisa, muito mesmo, gente. E não daria conta se a minha mente não tivesse clara e tranquila. Então, o que é o meu segredo, de certa forma, para ter sucesso?
Eu preciso todos os dias sentar e meditar para que eu consiga clarear a minha mente, dispersando e desmanchando as nuvens de crenças de que eu não vou conseguir, de crenças que, por exemplo, eu não posso ter sucesso, eu não posso ser valorizada. Eu tento criar em mim um sentimento de compartilhamento. Então hoje eu tô aqui de uma maneira gratuita, falando para vocês do fundo do meu coração coisas que eu acredito que são reais para mim e que me ajudam, para que possam ajudar vocês também, entende? Então assim, quando a gente começa a trabalhar a cooperação, todas as coisas que eu crio para vocês, eu também faço disso uma mente virtuosa para mim. Então eu sinto a alegria de beneficiar vocês. E quando vocês são beneficiados, eu sinto mais alegria ainda. Percebe que esse que é o looping que eu quero para minha mente? Eu não quero um looping ruim, daqueles antigos. Então, trabalhar com a nossa própria mente é fundamental para que a gente tenha sucesso. E outra coisa super importante, se você tem uma... Gente, mas tem passarinho hoje aqui. Se você tem uma vida muito agitada e você precisa fazer várias coisas mentais, como por exemplo, eu uso muito o computador, celular e essas coisas, então eu trabalho muito a minha mente. E eu preciso, depois da meditação, clarear tudo o que aconteceu e que se agitou para que eu fique sempre tranquila. E também eu preciso exercitar o meu corpo físico para que eu tenha forças para movimentar e vitalidade para seguir adiante. Então, duas coisas fundamentais que a gente precisa ter para começar a ter sucesso e se conhecer é meditar e fazer uma atividade física. Ou caminhar, ou fazer ginástica, ou ir na academia, nadar, enfim, o que você gosta. O yoga funciona bastante para mim, eu gosto bastante disso. E a meditação, para ela trazer clareza e amorosidade para minha mente. Porque no fundo, gente, eu não sei, não tô com horas aqui, não sei se vai acabar ou não. Vocês me avisam se for dar 1 hora, senão a gente acaba essa live e eu nem tô vendo. Porque no fundo, todo mundo tem o desejo básico de ser feliz o tempo todo. E o que é que a gente tá fazendo de fato para ser feliz? A gente tá se enfiando em enrascadas. Porque a gente não sabe o que traz felicidade. A gente acha que é uma coisa, outra, se envolve e perde muito tempo fazer... Amo barulho de passarinho. É, aqui tem vários, vocês viram, né? A gente perde muito tempo, né, com as nossas mentes negativas, quando a gente poderia estar trabalhando a criação de mentes boas, puras, benéficas, né? Porque a grande felicidade, de fato, gente... A verdadeira felicidade mesmo vem da paz interior. Porque quando a gente está em paz com a gente mesmo, independente das causas e circunstâncias exteriores, a gente está de boa, porque a mente está de boa. Só que se a sua mente está agitada, na ansiedade, perturbada de alguma forma e acontece algo externo, a primeira coisa que você vai perder é a paciência. Né? Então você perde a paciência, você fica irritada, você começa a ver... exagerar, né, coisas ruins nas outras pessoas, que sendo que todo mundo tem um lado muito bom. Eu acredito em vocês, todos vocês de fato têm um bom coração. E o que acontece? Em alguns momentos a gente não está conectado com esse bom coração e aí a gente acaba perturbando aí a nossa mente, tá? Então, por isso que eu medito sempre. Então, vocês me perguntaram por que era e tudo mais. Então, é essa a razão para clarear a minha mente e gerar em mim um bom coração. Porque não tem como eu ser feliz se a minha mente não estiver tranquila e meu coração amoroso. Esse é o segredo, entende? Com a mente agitada, né? Como a doutora Aurélie, é assim? Tá falando aqui, mente agitada, você não consegue fazer nada direito. Não consegue. Então, muitas vezes, compensa você ter pequenas pausas durante o seu dia, refletir, segurar, né? Olhar o que está acontecendo, tentar praticar generosidade, gentileza, né? Compartilhar as coisas que você sabe com os outros,
com certeza isso vai trazer muita alegria para você. E num pequeno momento, pode ser que ainda você não esteja ganhando o salário que você quer, você não tenha a vida que você ainda quer, mas se você trabalhar a tranquilidade da sua mente e a gentileza do coração, gente, isso vai fazer você bombar e muito. É isso que traz sucesso, é isso que traz empatia entre as pessoas, é isso que faz os outros quererem ficar perto de você. Quando alguém é raivoso, ninguém quer ficar perto. Quando alguém é amoroso, gentil e feliz, todo mundo quer ficar. Então, é isso que se trata a alegria de todos nós. Então, assim, não é falta de reconhecimento, não consigo me pôr no mercado. É, na verdade, a nossa própria mente que está agitada e perturbada. Garanto para vocês, se vocês entrarem também com uma prática de meditação diária, vocês vão ver resultados muito maravilhosos para a vida de vocês, tá bom? Como você medita? Olha, eu sou budista, então eu faço práticas de meditação budistas. Existe no YouTube, das práticas que eu faço, 3 meditações que elas são, se você colocar lá, meditação, budismo, Kadampa, você vai encontrar as 3. Tem uma meditação de relaxamento, tem uma meditação para ter a mente clara e tem uma meditação para você ter um bom coração. É gratuito, você encontra lá no YouTube, beleza? E também, esse livro é muito fantástico, tá vendo? Como transformar a sua vida. O PDF dele tá gratuito, disponibilizado também na internet. Se você colocar o nome desse livro, você pode baixar e você vai aprender muita coisa legal do que eu tô falando pra vocês nesse livro aí, tá bom? Isso mesmo, Kátia. Siga os conselhos, porque assim, quantas vezes a gente já não se deparou com coisas difíceis na vida, não é mesmo? E isso é o que mais vai trazer fortalecimento, amadurecimento e questões emocionais mesmo. Porque, olha, antes eu era só uma fonoaudióloga. E aí eu precisei amadurecer as minhas emoções para eu ter uma empresa. Porque hoje eu tenho que gerir pessoas. Então eu tenho que capacitar e liderar outras pessoas. Também tenho que aparecer para vocês e ensinar sobre fonoaudiologia, que é um propósito que eu tive com o Fono Online. E se eu não tivesse meditado em um amadurecimento das minhas emoções, como eu poderia ser uma líder bondosa e que também soubesse liderar e inspirar, entende? Olha, não tem como, gente. O segredo é a mente. Vocês precisam fazer com que a mente de vocês se torne virtuosa e amorosa, tá bom? Os exercícios de respiração do curso Terapia em MO da Érica ajudam bastante. É verdade, gente. Eu fiz o curso e me ajudou com os pacientes, porque uma mente ansiosa interfere na respiração e uma respiração inadequada nas emoções. Olha, Mariana, parabéns, você aprendeu tudinho mesmo. Eu ensino bastante sobre esses treinamentos respiratórios também nesse curso que a Mariana fez do respirador oral. Então, se vocês quiserem conferir, esse curso está disponível lá no site do Fono Online. E eu estou muito feliz de estar ensinando isso para vocês. Como é a minha primeira vez falando sobre isso, não sei se vocês gostaram ou não. Se vocês quiserem mais, escreve aqui nos comentários, pede para mim, ou escreve num post lá, ou manda um direct, tá bom? Eu também ensino conteúdos gratuitos no Telegram, se vocês quiserem entrar, no link da minha bio tem praticamente todos os dias, de final de semana às vezes não, mas praticamente todos os dias de semana eu dou conteúdos de fonoaudiologia lá para vocês. E eu tô pensando, de repente, também começar a inserir um pouco mais dessa minha outra parte, que eu sei, de estudo da mente, do ser humano, para que vocês consigam compreender as coisas que eu vejo e que transformaram radicalmente a minha vida. Da próxima, vamos meditar na prática. Que legal, eu adoro meditar. Mas aí você imagina alguém entrando, vendo eu aqui de olho fechado, dando orientações para vocês, ia ficar muito engraçado, né? A gente precisa, para meditar, de um momento bem tranquilo e profundo. Quem sabe eu não queria um curso ou alguma coisa nesse sentido. Eu tô até pensando em criar algo no sentido assim, 40 dias para mudar a sua vida, ou como ser mais feliz.
projetos mentais, que ainda eu não contei pra ninguém, primeira vez que eu tô falando isso pra vocês, tá bom? Então, obrigada, gente. Vou parando por aqui, encerrando. Até os passarinhos foram dormir, vocês viram? E adorei que vocês estiveram aqui comigo. Beijinho, gente. Espero ter clareado pra vocês por que eu acho que a meditação é importante e, de certa forma, ter inspirado vocês a também seguirem nesse caminho para ter sucesso, para ter equilíbrio, para ter a alegria permanente na vida de vocês, tá bom? Então, beijinho, gente. Até mais.